A Revolução Cultural Gramsciana é uma extensa rede de propaganda em escala macro e micro que visa transformar o mundo em um lugar melhor e mais justo. É uma campanha virulenta, é como você bater na porta do vizinho assim, ó, e explicar para ele como a gente vai transformar o mundo nesse lugar melhor e mais justo, dando exemplos concretos. Por exemplo, explicando a importância da reforma agrária para o Brasil, para o combate à fome, para diminuir a miséria, a importância do Bolsa Família, das relações de trabalho mais humanizadas, como isso pode ajudar a sua vida, você ter um trabalho mais leve, uma vida mais serena, uma qualidade de vida maior. E daí a gente copia esse indivíduo e transforma ele num militante orgânico que, por sua vez, ele vai influenciar terceiros, gerando um efeito dominó. Até a gente conseguir todas as pessoas do planeta Terra defendendo um mundo utópico. Um mundo como seria perfeito, onde não tem mais problemas econômicos e sociais. O que eu faço aqui no meu canal, entrando pra história, é isso, minha gente. Eu tô aqui todo dia falando pra você, ó, como a gente melhora o Brasil, ó. Eu fico na tecla da reforma agrária, do Bolsa Família, um monte de outras coisas. Então eu já tô fazendo, eu já tô contribuindo para a Revolução Cultural Gramsciana. Se todo mundo fizesse isso, se você que está me assistindo aí agora fizer isso, a gente vence esse jogo, minha gente. O que eu quero aqui é formar um exército de líderes. Eu quero que cada um vá, ó, efeito dominó, para sua família, para seus amigos, e aí a gente consegue, enfim, um Brasil, um mundo, né, mais próspero. E como é que vai acontecer isso? Gramsci elenca alguns fatores: o partido político, a escola, a igreja e o jornalismo, como mecanismos para a gente trabalhar isso com a arte, e também a própria militância, como a gente acabou de falar aqui agora. Gramsci, que é um italiano, nascido no final do século XIX, ele percebia desde cedo, que ele sempre gostava de literatura e arte, que a elite dominante ela tinha uma hegemonia. Por quê? Porque ela construiu uma máquina de propaganda de valores morais, culturais, econômicos, sociais, canalizada através da arte, que impunha uma normalidade de uma exploração econômica, e esse é o normal, é assim o mundo. Então ele se indagava, poxa, por que assim? Ele já percebia que tinha algo errado ali. Então Antônio Gramsci defendia uma quebra dessa narrativa econômica de acordo com a ótica da elite dominante para uma que priorizasse a justiça social, o mundo mais justo. Bem como uma, presta atenção, a reforma intelectual e moral. Ele fala muito nessa expressão. O que é isso? Gramsci defendia, galera, que os intelectuais devem e têm o dever de se aproximar do povo mais simples, mais distante do acervo intelectual, para influenciar eles. Exemplo, aqui no Brasil a gente podia defender a reforma agrária para todo mundo que é pobre. Quase nenhum deles sabem, talvez, o que seja isso, mas eles são diretamente afetados com alimento alto, com pobreza nas cidades, com muita coisa. Então, se a gente comunicar isso a eles e transformar eles em virar a chave deles para defender a causa, de grão em grão, amigo, a gente vai conseguindo. Ele era contra o intelectual que vivia encastelado, distante da realidade social, do povo. Porém, isso não significa desprezar o plano econômico, não, tá, galera, e político. Pelo contrário, é muito importante que o militante ele goste de economia. A gente é contra a economia sob a ótica da exploração do grande capital. Agora, não é para não ter nada, não. É para ter uma economia justa, uma economia que tenha solidariedade. Para ele, a intelectualidade política e a militância só devem ser exercidas com paixão. Algo que eu concordo muito. Eu, como vocês sabem, galera, eu sou muito propagandista, é uma coisa que eu sinto em mim. Eu sou muito panfletário. Já me criticaram por isso. Eu acho que isso é um elogio. Porque exatamente, sem nem saber, anos atrás da Revolução Gramsciana, eu já fazia isso, uma propaganda incessante, apaixonada, virulenta. A gente tem que seduzir o outro, apaixonar a pessoa que está vendo. Ah, pô, esse cara fala com convicção, ele gosta do que faz. Então acho que é isso mesmo, minha gente. Então Gramsci entende que é preciso obter um mesmo clima cultural para que a gente consiga impor nossas demandas econômicas, sociais e políticas. Por isso, Maria Antonieta Mazzocchini, Apud, Nelson Marcelino, galera, até comunicar aqui para vocês. Eu já quero logo acreditar aqui que esse vídeo está sendo feito basicamente sobre um artigo que eu gostei muito, que ele explicou de um jeito muito legal a Revolução Cultural Gramsciana, intitulado Gramsci e a Revolução Cultural, de Nelson Carvalho Marcelino, da PUCamp, tá? Então, acho que a gente tem que ser coerente, justo e transparente. Créditos para esse sujeito da área de filosofia, tá? Da pós de filosofia da PUCamp. No final do vídeo eu também vou acreditar de novo e vou botar na descrição, tá? É muito importante isso. Bem, mas o que a Mazzocchini ela defende é que
A revolução cultural não pode esperar a economia mudar. É a gente que tem que, primeiro, dar o pontapé inicial para alterar a economia. Porque a marcha da história está recheada disso, minha gente. Se não for com guerra, com revolta, com esforço, suor, a roda não anda não, minha gente. Para vencer a escravidão, pô, a coisa mais óbvia do mundo que a escravidão estava errada. Tu acha que era só falar assim, o engenho, sem sair, você está errado e acaba com a escravidão? Velho, é muito sangue rolado, meu amigo. A hegemonia e a dominação cultural, ela é pedagógica. Como assim? A gente vê na propaganda que o agro é bom, né? Parece uma maravilha ver na propaganda. Sério, até eu vendo, pô, bonitinho, né, aqueles vídeos, né? Mas ela prejudica enormemente a tua vida. Primeiro, ela faz o preço do alimento ser caro e você nem se dá conta disso. Ela faz com que o Brasil tenha uma concentração fundiária colossal, empurrando um monte de gente que vive no interior para as cidades, que foi o êxodo rural que aconteceu ao longo do século XX. Então, as cidades vivem no Brasil sob inchaço urbano muito por culpa do agro barra latifúndio, né? Não são a mesma coisa, mas estão intimamente ligadas. Exploração de trabalho, agressão ao meio ambiente, isso tudo não aparece na propaganda. Como e quais canais essa educação se dá? Eu acho que ela se dá em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho que existe a mídia oficial, a militância oficial partidária, existe a militância extraoficial, que é a que eu mais gosto. É o militante ali, que é o Zé Ninguém, que está ali na conversa de corredor, conversa do botequinho ali, ó, no barzinho falando não sei o que lá. Já aconteceu comigo lá para 2014, um episódio que eu gostei muito, que eu estava debatendo com um grande amigo meu sobre política, e a mesa do lado escutou, e os caras se juntaram com a gente, começou a ficar um debate do caralho, ficou um papo massa, ficou muito interessante. E pouco a pouco eu percebi que o bar inteiro estava gostando da conversa, e foram até lá para elogiar a gente, e fiquei muito feliz por aquele dia. Então essa militância do baixo militante, ela é, minha gente, recheada de verdade. Porque a militância do alto padrão, do alto escalão, ela às vezes não é a militância real. A pessoa fala o que tem que falar e não o que quer, entendeu? Tem também a militância da internet, né, que a gente da esquerda ainda menospreza muito, ainda teima em não aceitar ela tanto. Então muita gente é influenciada a toda hora e influencia também ao mesmo tempo. É um bombardeio infinito. Quais as contribuições e papel das diversas entidades civis nesse processo? Tudo. Se você não gosta de política e você não dá um pio sobre isso, você ainda assim está contribuindo para alguma coisa, que é ficar como tá as coisas. Mas tá. Então todos nós temos um poder, um termômetro político. Cabe a nós percebermos. Se a gente se entende como um sujeito histórico, é um sujeito que é... Epa, eu sou alguém no tempo e no espaço capaz de deixar minha marca na civilização, na história da humanidade, na história do Brasil, na história de Pernambuco, na de Recife, seja lá onde for. Epa, você percebeu alguma coisa. Agora presta atenção, ó. Gramsci ele entende o partido político como elemento central da construção da narrativa de como operar e transformar o mundo em um lugar melhor, com os objetivos que você ideologicamente se identifica. Para ele, o governante ele deve ser um propagandista de uma reforma intelectual, moral, econômica e social. E por que não revolucionária? Às vezes eu acho que a palavra reforma, olha, eu defendo reformas, mas eu acho às vezes ela muito morna, porque às vezes eu acho que nesse mundo, pra gente desequilibrar ele, a gente tem que chutar o pau da barraca, meu amigo. Tem que virar esse mundinho, gente, de cabeça para baixo, porque senão a roda não anda. Porque quem defende a reforma não consegue a reforma, consegue no máximo um ajuste. Quem defende a revolução consegue a reforma, entendeu? Então muitas vezes essa queda de braço é isso que acontece. Então pensar dessa forma mais radical, eu acho que ela é até melhor. Muitas vezes ela dá mais resultado. E acho até, agora uma opinião minha, não está no artigo, né, isso aí, que a ferramenta que eu considero essencial num político, seja ele qual for, porque até porque qualquer pessoa é política, no caso, é o carisma. Eu acho que o carisma é uma ferramenta brilhante para você cooptar, para você apaixonar, seduzir as massas em prol de um objetivo que você tem em mente. Eu mesmo, como eu falo 1000 vezes, defendo a reforma agrária. Só resta a mim eu me esforçar ao máximo em lhe convencer a defender esse ideal, explicar o porquê ela vai ser boa, explicar o porquê é ruim não ter ela num país como o Brasil e tal. Então o carisma, ele é um instrumento que ele apaixona, ele gera adesão de militantes que até então não eram militantes e se torna uma espécie de exército, entendeu? Um exército que vai atuar em prol da causa. Então isso já é a própria revolução cultural acontecendo. Agora Gramsci diz que não só os partidos políticos devem fazer isso,
como também os jornais, revistas, os militantes, intelectuais. Por exemplo, eu sou um youtuber. O que eu faço aqui nesse canal basicamente é um jornalismo político e também ensinar história de forma que às vezes não está tão conectado com a política atual. Por exemplo, sei lá, Império Romano. Tem um vídeo no meu canal que eu explico por que o Império Romano caiu. Agora preste atenção, para Gramsci, a escola e a igreja são as duas maiores ferramentas de transformação para a revolução cultural do mundo. Por quê? Porque elas são extremamente utilizadas pelo público. Porém, ele ainda acha o padre e o professor muito distante das massas, o que seria fundamental como um elo para conseguir o objetivo. Porém, a pedagogia do poder, pessoal, não está restrita a esses elementos. Ela está em tudo. O mundo, a sociedade é uma grande mimética infinita. Tanto você na sua casa, no seu condomínio, na sua cidade, seu estado, seu país, é um caldeirão de coisas, uma influenciando a outra. Então a gente aprende as relações sociais e reproduz ela de geração para geração. Toda hegemonia, pessoal, ela é pedagógica. Pode ser da micro-história até a história mundial. Por exemplo, numa vila de pescadores, o líder, ele influencia os outros, ele dá opiniões, tem valores que, como líder, influenciam aquela comunidade. Para quem não sabe, micro-história, tá, pessoal? É uma área da história que analisa essa pequena história, da história do indivíduo, de uma pequena comunidade, tá? Já em contraponto à história mundial, vamos dar um exemplo aqui, como os Estados Unidos, a Europa e o Japão detêm o poder e influenciam o sul global. Então a gente aprende muito nessas relações, tá? Então Gramsci ele já observava uma grande diferença da educação humanista e tecnicista, né? Que uma servia para formar intelectuais e a outra como massa de manobra, como uma massa que não pensa, ela só é utilitarista economicamente para o trabalho. E por vezes é um trabalho explorado, talvez precarizado. Por isso ele entendia que a educação devia unir as duas coisas. Então a escola, portanto, ela deveria formar com um olhar apontada para as relações de trabalho, para as relações sociais, para desde cedo a criança já perceber isso. Por exemplo, eu quando era criança, sei lá, quarta série, eu percebia, poxa, o Brasil foi colônia, africanos foram escravizados por portugueses, europeus, brancos, e hoje no Brasil, as pessoas que são, sua maioria, brancas, têm uma condição de classe média alta, riqueza, e por sua vez, nas favelas, nas comunidades, na pobreza, o povo preto, a maioria. Por quê? Pode ter alguma coisa a ver, certamente, né? Então eu já percebi ali que tinha, um porquê. Eu já estava ali, bem novinho, criando, esboçando minha leitura do Brasil. Só que falta o professor estimular mais isso. Eu acho que é isso que falta mais, na verdade. E Gramsci, já naquela época, no século XX, já no início, ele já observava o distanciamento das universidades do povo, né? Que é o eterno dilema até hoje, isso existe. Mas claro que já melhorou. Os universitários vivem muitas vezes encastelados, totalmente distantes da realidade. Pessoas que estudam relação de trabalho, defendem coisa boa, defendem marxismo, não sei o quê, mas sai ali, vai para casa, dorme, vai para a universidade e fica nesse ciclo, entendeu? Cadê a militância? Cadê tu indo na comunidade? Ou até um sindicato, ou até ter um vizinho que é rico, às vezes é importante, não esquece. Influenciar a gente de classe média, a gente na riqueza, para avermelhar eles. Então Gramsci entende que os teatros, as bibliotecas, os museus, as pinacotecas, jardins zoológicos, hortos florestais, são todas ferramentas possíveis de propaganda educativa. Então, que utilizemos todo o arcabouço que a gente tiver para conseguir. Para Gramsci, presta atenção, o jornalismo é a escola dos adultos. Porque para ele o jornalismo não é só informar, é formar, educar, é você instigar, é você criar um público, um militante pensador junto com você, entendeu? Uma conexão. Então, para Gramsci, pessoal, a arte, ela não pode só ter beleza, ela também tem que ter conteúdo ideológico para influenciar mesmo. A literatura é instrumento indispensável, tá? Outro ponto, a arte popular e a arte de massas. Gramsci defende que as duas tenham que se coincidir, entendeu? Esse seria um dos objetivos. O ponto que eu achei um dos mais interessantes. Gramsci defende que narrar a história, você também tem que ser um artista. Você pode ser jornalista, você pode ser historiador, o que quiser, mas você tem que ser um artista ao descrever os acontecimentos. Eu só digo assim, galera, o Brasil precisa de reforma agrária, porque o Brasil tem um déficit de alimento, ponto. Eu digo, galera, o Brasil não aguenta mais esperar, a gente precisa de uma reforma agrária urgente, porque o Brasil ele tem uma dívida histórica, uma agricultura totalmente focada para exportação, que tem uma origem escravocrata, que foi injusta ao longo de séculos e até hoje com o seu trabalhador.
Quando você vai tingindo com cores a sua narrativa, ela ganha vida. Fica mais sedutora, mais interessante. Você tem que brilhar seus olhos, você vai falar uma coisa, porque senão ninguém vai se convencer da sua história. Então quem é de verdade consegue as coisas, consegue seduzir os outros sem querer. É verdade mesmo, você vai ver essa frase por aí. Então pronto. A crítica ela tem que ter sempre um fervor apaixonado. Intelectuais é a cultura popular. Gramsci nunca entendeu por que a Itália não se desenvolveu lá uma espécie de cultura nacional. Mas tudo tem um porquê. Porque a Itália e a Alemanha, pessoal, foram países que demoraram a surgir, entendeu? A virar um Estado-nação. Claro que o território já existiam reinos no lugar ao longo da história dos séculos. Porém, Itália e Alemanha só viraram um país como a gente entende hoje, no século XIX, que foi um dia desse. Tem nem 200 anos ainda. E isso, obviamente, gera uma carência identitária de nacionalidade, tá? O que havia antes nesses territórios da Itália e Alemanha? Pequenos microestados, cidades-estados, ducados. Então, o Sacro Império Romano-Germânico é um ótimo exemplo disso, né? Se você parar para ver o mapa da Europa, você vai ver que eram inúmeros governos nesse sentido. Então, com a unificação no século XIX dessas cidades-estados, Itália e Alemanha se sentiam atrasadas em relação a Reino Unido, França, por exemplo, até mesmo Espanha, Portugal, que é um país muitas vezes esquecido e escanteado, mas é um país sólido há muito tempo. Então a elite intelectual italiana não se aproximou do seu povo, ela acabou se espelhando em modelos estrangeiros, o que acabou distanciando a elite intelectual do seu povo. Outro ponto, o Gramsci lembra muito da importância do teatro, cinema e folclore, e como eles devem se competir entre si, é uma competição positiva ao entender dele. A arte, pessoal, deve tratar o seu espectador não como uma cadeira, mas como um sujeito ativo, pensante, crítico, militante, instigante. Tem que ter uma relação viva, entendeu? Para a revolução cultural acontecer e vencer, Gramsci ele elenca 2 pontos fundamentais, que são quais? O primeiro, você não se cansar jamais de você repetir os argumentos para uma causa. Mas eu sou um saco, velho. O dia todinho no meu Insta botando Bolsa Família, Reforma Agrária, MST, Direito Trabalhista, é o dia todinho. Mas esse é o caminho, minha gente. Não tem outra opção. Cansar de dirigir não é opção, amigo. Uma vez que você toma consciência que você é um sujeito capaz de transformar a sociedade, você não pode recuar. Isso é covardia. Você tem que ir até o fim, amigo. Já perdi amigos, já briguei, já distanciei disso aqui. Ó, quer saber não? Eu vou até o fim em nome da causa social que é a melhor para o Brasil. E a segunda é propagar ininterruptamente essas ideias, essa ideologia para as camadas populares que não estão cientes dessas coisas. Então, trabalho não pode parar. Hoje em dia, celular, YouTube, aí, ó, a gente tem um alcance monstruoso. Então, tu tá no ônibus, o cara do lado vê, ó, já vê a cara do militante, ele já vai conhecendo. Não tem outro caminho, a não ser lutar. E um adendo, né? Pegar esse cara da Câmara Popular e transformar ele em militante. Não é só ele ser um receptor de informação. É ele querer virar youtuber também. Pô, vou influenciar os outros e aí a revolução dá certo. Gramsci, pessoal, eu tenho até esquecido de colocar isso no roteiro. Gramsci defendia, pessoal, que a revolução cultural era mais eficaz do que a chamada revolução armada. E Gramsci foi muito criticado por isso. Como assim, você é covarde? Não. É porque não adianta você dar um golpe de Estado, pegar em armas, apontar para o povo e falar, ó, você agora é socialista, e vai dar certo. Isso não funciona. Você não pode obrigar uma pessoa a uma coisa sem a pessoa nem apoiar. Você não pode obrigar alguém a falar, me ame, sob ameaça. Você tem que seduzir o outro para conseguir esse objetivo, que é o que Gramsci quer e faz todo sentido. A revolução, pessoal, cultural, ela tem a destruição e a construção. São as duas fases. Gramsci prefere a segunda. Eu acho que tudo é importante. E uma coisa que eu tenho vontade enorme de destruir, essa narrativa da Casa Grande ao século XXI. Muito coronezinho aí, porque ganha 10, 20, 30, 50 mil, 100 mil, querendo botar moral em tudo que é lugar, porque como ganha muito se acha o cara, não pode mexer comigo, não pode mexer com ninguém que é meu amigo. Isso é um coronezinho, né? A brasileira não, ao século XXI. Então esse tipo de gente que a gente tem que ser, inclusive, mais duro, porque além de já estar errado por natureza, são essas pessoas que merecem ser mais confrontadas e debochadas. Muitas vezes a gente é duro com o cara que não tem nada e é babão, ou se ajoelha pro cara que tem tudo. Bora inverter o jogo, pô. Bora virar de cabeça para baixo de joguinho. Um cara que explora o outro, a gente é cheio de compreensão. Oxê,
Vamos ser duro com esse povo, minha gente, e vamos dar a mão para quem se ferra nessa conversinha aí, que geralmente é um trabalhador ou coisa e tal. Então nós não podemos respeitar quem nos explora, respeitar quem está sendo arrogante, quem está sendo boçal, nas relações sociais, tá? Às vezes não é nem na relação econômica em si, mas na relação comportamental. Um patrão com a sua empregada, querendo humilhar ela, querendo humilhar o porteiro, humilhar não sei quem, humilhar professor. Aguenta mais história de pai que quer assim, botar para quebrar em cima do professor, para mostrar que é ele quem manda. Isso é uma vergonha, isso é um inimigo do Brasil, né? Enfim. Conclusão, galera. Faça você aí a revolução cultural acontecer. Você tem poder para isso, meu amigo. Crie seu canal no YouTube, vá conversar com seus amigos, seu vizinho e um dia a gente vence essa. Bem, galera, é isso. Acabou o vídeo, foi bem longo. Não esperava ser tão longo assim. Vou novamente creditar aqui o artigo que foi usado para esse vídeo, que foi Gramsci e a Revolução Cultural, de Nelson Carvalho Marcelino, tá? Então tá aí creditado, vou botar na descrição. Galera, é isso. Espero não ter esquecido nada. Valeu por mais um vídeo. Faz tempo que não postava. Valeu, galera. Até a próxima e fui!